Olá, queridos amigos do Vida e Atitude, que alegria estar com vocês aqui hoje mais uma vez para o nosso programa que vai ser realmente muito interessante e de muito aprendizado, porque eu estou aqui já ao meu lado com uma autora maravilhosa, uma amiga, uma irmã em Cristo. Ela é a Deise Fontoura e ela veio então para falar um pouquinho aí da sua jornada e contar do seu mais novo lançamento, do seu livro, Uma Jornada no Deserto. E a gente vai ficar muito feliz de saber que você vai acompanhar aqui e depois, é claro, compartilhar com as pessoas essa entrevista, essa conversa que vamos ter hoje aqui no Vida e Atitude. Querida Deise Fontoura, minha amiga, que alegria tê-la de novo mais uma vez aqui, né? Prazer estar aqui com você também, obrigada pelo convite, né? Gostosa essa oportunidade de falar sobre a palavra de Deus sempre, né? Sim, Deise, e você é uma mulher que está diretamente, literalmente, podemos dizer assim, na palavra de Deus de várias formas, porque além de ser cristã, você inclusive é uma grande editora, certo? Uhum. Você ainda você é consultora em Ministérios Pão Diário, na área de tradução, de edição. E faz esse trabalho há muitos anos já. Desde 2014 eu trabalho, na realidade desde antes, viu? Desde 2012 eu comecei como tradutora externa, aí eu fui convidada para trabalhar como coordenadora do editorial, trabalhei por 8 anos e hoje eu sou consultora, tradutora e aí eu desenvolvo livros para o Pão Diário. Uau, é uma jornada bonita que você tem e nesses anos todos você veio desenvolvendo muito estudo, né? Se aprofundando cada vez mais na palavra, em pesquisas. Eu sou formada em teologia em 93, já tem bastante tempo. Um pouquinho. Sou especialista em Antigo Testamento pela FABAPA. E eu tenho outras graduações, mas aí dentro do mercado, né, da área de tradução e revisão textual mesmo também, né? Muito legal. E conta pro pessoal aí esse sotaque lindo, da onde que é? Eu digo que eu sou curitiboca, né? Porque eu nasci aqui, mas eu fui criada no Rio de Janeiro. Então eu digo que eu tenho o melhor dos dois mundos, porque são duas cidades lindíssimas, né? Verdade. Totalmente diferentes e belíssimas, não é mesmo? Exatamente. E é legal ver, ter sido parte da minha pessoa, né? Essas duas culturas dentro do Brasil, né? Muito bom. Deise, minha querida, e você já participou de alguns livros, certo? Já escreveu alguns livros? Isso. Eu já, assim, desenvolvi alguns bastante livros para o Pão Diário, né? Toda a série de sermão de Spurgeon fui eu que desenvolvi, a Bíblia de Spurgeon do Pão Diário. Que é maravilhosa, inclusive, que as pessoas precisam conhecer essa Bíblia. É muito boa. E a das mulheres também. Eu gosto muito da nossa Bíblia de mulheres porque ela não fala de mulheres óbvias, sabe? Quer dizer, ela fala, mas ela sai um pouco também disso para falar de outras mulheres. E aí fiz um livro de Spurgeon para adolescentes, onde a gente tem 51 meditações dele, só que tem toda uma preparação antes e depois das meditações, que aí fui eu que escrevi, né? Então, assim, e um outro livro de estudo que também foi lançado agora, né? Que eu diria, eu fui a organizadora, digamos assim, né? Que é do Matthew Henry, que é um grande comentarista bíblico, que pouca gente tem acesso aos comentários dele em português, então a gente fez um livro de estudo bíblico dele também. É a minha área, é estudo bíblico, né? Todas essas obras maravilhosas, e eu diria, para você que está nos acompanhando aí, são obras imperdíveis que a gente precisa ler. Realmente, lançamentos fantásticos e que todo cristão deveria ler. E é claro que no final a gente vai passar aqui como adquirir esse material e tudo mais. Mas hoje o foco da nossa conversa é um lançamento recente de um livro seu,
que você escreveu, maravilhoso. Você trouxe ele aqui. Vamos só mostrar a capa para o pessoal. Olha que capa maravilhosa, ela é gente. muito bonita, é capa dura, não sei se dá para ver no vídeo, né? E ele é todo colorido no interior também, sabe? Então ele é realmente muito bonito. Deixa eu dar uma olhadinha de perto aqui e mostrar para essa câmera aqui também, olha só. Coisa linda, né, gente? Só que ele não é só bonito. Não, não é. Ele é muito interessante, esse livro, A Jornada no Deserto. Ele é o casamento do bonito com o útil. Excelente. Daisy, você traz esse livro para abençoar realmente, para agregar a vida das pessoas, Isso. aquele que busca se aprofundar na palavra, aquele que busca aprender mais. O que torna, e você traz aqui um período muito interessante, que é do Êxodo a Deuteronômio, gente. Isso. Olha só, e isso é muito importante. E eu quero te perguntar já de início, o que torna o período de Êxodo a Deuteronômio tão significativo para a história de Israel, para os leitores de hoje? Então, eu diria o seguinte, se você não entender bem esses 4 livros, você vai ficar sem entender a Bíblia. Tá? Aí vem muito a questão da possibilidade do erro de interpretação e de aplicação. A gente vê que algumas figuras importantes dentro do cenário evangélico brasileiro têm dificuldades com esses livros, falam de atualizar, enfim, mas às vezes é falta de compreensão realmente do que a Bíblia quer dizer aqui. Veja, isso é a identidade do povo de Israel. Quando o povo de Israel vai falar de si próprio, eles citam, por exemplo, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é um tipo de credo deles. Então, se você não sabe isso, e muita gente não sabe e acha que sabe. É assim, na parte histórica todo mundo vai bem, lê bem. Mas quando chega a parte legal e de divisão da terra, aí as pessoas já se perdem. Realmente, e há quem diga que, e aí, eu concordo, tem livros mais difíceis de entender. Claro Sim. que a gente deve buscar a ajuda do Espírito Santo para ler a Bíblia e entender, mas a gente precisa entender aí a história, de fato, também, como ela é. E o livro de Levítico é visto como um livro difícil de compreender, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso me fala, Levítico é difícil de entender. Eu, particularmente, também sempre achei um tanto quanto desafiador. Aí a pergunta é, por que é importante entender este livro e saber aplicar seus ensinamentos na vida cristã, Daisy? Então, gente, se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela foi escrita não só para os judeus daquele tempo, mas para os filhos de Deus de todos os tempos, então é importante conhecer e entender Levítico. Aí pode dizer, mas isso era só ligado aos judeus. Será que não tem princípios que estão em Levítico que a gente pode entender? E é triste quando você tá lendo Gênesis, vai bem. Êxodo, até uma certa parte, vai bem. Aí chega lá no capítulo 25 de Êxodo, já começa a ter dificuldade, Levítico, muita gente quer pular, eu vou pular esse livro, eu não vou entender nada, ele não vai me acrescentar nada. E é tão precioso, sabe? Porque você vê o carinho, o amor e o cuidado de Deus na lei que ele estabelece. Uhum. E como o conhecimento do contexto histórico, cultural e religioso, que você traz muito bem neste livro, você aborda todas essas esferas. Então, como que essas esferas, elas influenciam a nossa interpretação das Escrituras? Então, um dos grandes erros que a gente tem e que dificulta a nossa leitura da Bíblia é não entender a cultura e o contexto histórico daquela época. Eu quero interpretar Levítico com os óculos de uma mulher brasileira do século XXI. Só que ele não foi escrito só para mim, ele foi escrito primeiramente para aquele pessoal. Então eu preciso entender como é que esse livro, ou essa lei se comunicava com o povo. Quanto da cultura egípcia tinha um povo que tinha morado 400 anos no Egito?
Pensa tirar a gente daqui, tá? Eu, por exemplo, sou descendente alemães, de africanos, isso aqui, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Mas se me mandassem embora do Brasil para a Alemanha, vamos supor, eu não sou alemã. Até tirar a minha brasilidade, entende? Olha o trabalho que Deus teve com esse povo enquanto eles estavam nesse período da jornada deles no deserto. Então é tirar eles do Egito e tirar o Egito de dentro deles também, sabe? Isso mesmo, interessante isso que você traz, tirar o Egito dentro deles, porque era um Isso. estilo de vida, né? Sim, é uma cultura Uma que foi cultura. adquirida. E o choque cultural acaba acontecendo. Então, eles tinham os hábitos alimentares, inclusive dos egípcios. Aí Deus vem com leis alimentares restringindo alguns Imagine. alimentos. E a gente fica, mas por que é que eles não podiam comer isso, né? Então, essas coisas você encontra as respostas aqui. Muito bom. Em sua opinião, Daisy, quais as partes da lei de Moisés ainda são aplicáveis e como podemos diferenciá-las das que não são? Conte pra gente. Então, vamos começar com as que não são, tá? Por exemplo, em Cristo, todo o sistema sacrificial foi cumprido. Todos aqueles sacrifícios que eles tinham que fazer, quer de animais ou de cereais ou qualquer coisa, tudo foi cumprido em Cristo. Então, isso nós entendemos não é mais válido. Mas e o resto é válido? Por exemplo, circuncisão. Isso foi uma discussão na igreja primitiva. Precisava ou não precisava circuncidar? São 613 mandamentos. O que eu diria é, tem certas coisas que realmente são aplicadas aos judeus e a igreja entendeu isso desde o começo. Mas os princípios delas são aplicados a todos os cristãos. Por exemplo, a lei do não roubar. Entendeu? De honrar pai e mãe, de pôr Deus acima de todas as coisas e tudo que isso envolve. Aí porque tinha leis a respeito de transações comerciais e tudo Deus tem que estar, entende? Interessante, porque aí a gente fala de princípios que são inegociáveis. Isso. Princípios não são negociáveis, Isso. portanto, eles não mudam. Exatamente. É eterno. Nesse sentido, a gente pode dizer, a lei de Deus é eterna. Entende? Porque os princípios dela não mudam. Então, se Deus lá no passado dizia que na hora de negociar alguma coisa com alguém eu tinha que ter um determinado tipo de prática, isso é válido até hoje, porque isso faz parte da justiça de Deus. E o legal da lei é isso, porque você entende a santidade dele e a tua pecaminosidade. Perfeito, muito, muito bom. Daisy, essa leitura então, esse estudo detalhado desses textos que você traz, eles podem contribuir muito para o nosso crescimento espiritual, não é mesmo? Certo. Sendo a gente já cristão, ou é um livro que ele também pode ser lido por um não cristão? Como que você vê isso? Pode ser lido por não cristãos desde que ele tenha interesse, né? Ele precisa querer Ele aprender. precisa querer aprender, porque a gente tenta traduzir de forma simples e de uma forma, organizar de uma forma didática para que as pessoas possam entender. Agora, ler o livro sem ler a Bíblia, aí você não está se ajudando. Entendi. E me conte, você traz nesse livro muitas ferramentas. Eu queria que você Isso. falasse dessas ferramentas que o livro oferece, especialmente para aqueles que não têm formação teológica, porque muitas vezes as pessoas elas amam ler esses livros que trazem esse aprofundamento, mas elas não são teólogos, não estudaram teologia, porém querem aprender. Tudo bem, Isso. então, para quem não tem a formação, de que forma, né, que esse livro ele pode oferecer essas ferramentas? O público-alvo não é estudantes de teologia ou teólogos. Eles podem se beneficiar, é claro, mas é principalmente para o público geral. Ele tem, olha gente, ele tem tabelas, ele tem ilustrações e essas ilustrações são exclusivas. Aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, o tabernáculo do sacerdote. E aí ele tem, inclusive, por exemplo, que eu falo aqui a respeito do dia da expiação. Então, é um quadro dedicado, aí vem uma foto de como que os judeus observam isso hoje. Entende? Então, assim, a gente tenta trazer, tem tabelas, tem a planta baixa do tabernáculo, tem mapas, tem um monte de coisa para te ajudar, mas aí quando você lê, você não pode pular essas partes.
né? Você realmente tem que estudar e verificar. Por exemplo, tem uma tabela de quantas vezes Moisés subiu ao Monte Sinai e o que ele foi fazer em cada uma das vezes. Olha, interessante isso. É muito legal, não é uma coisa que a gente tem muito fácil acesso, né? Então tem tudo isso ali, tem a respeito de cada uma das leis, enfim, tem bastante coisa legal. Me empresta aqui um pouquinho desse, eu Claro. estou achando muito interessante essa riqueza que você traz aqui, onde as pessoas vão poder inclusive ver fotos aqui bem especiais. Você fez uma coletânea muito especial. Sim. Como sim. que foi essa pesquisa toda para trazer todo este material? Deixa eu abrir mais alguma... aqui, ó, tem uma essa tabela, tabela. por exemplo, sacrifícios estabelecidos por Deus, né? Então, eu acho interessante que você... Essa é a parte, por exemplo, que se cumpriu em Cristo. Mas aí a gente fica lendo oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, holocausto, e a gente fica sem entender. Por que a gente fez dessa forma? É justamente buscando ser didático. Porque, assim, a gente grava melhor, pessoal, aquilo que a gente vê e que se torna, na realidade, tudo que envolve mais de um sentido nosso e que envolve emoção. Então, a partir do momento que está envolvido seus sentidos, quanto quanto mais emoção, mais a aprendizagem fica fixa. Então, o objetivo dessa organização e desses materiais extras, aí você está, por exemplo, na página que tem dois mapas. Por exemplo, eu estava vendo aqui, você traz muito essa questão geográfica também, a questão muito política, importante. a questão geológica, poderíamos falar assim? Isso, também, porque tudo isso influencia para a gente entender até por que a Terra Prometida é Terra Prometida, o que faz daquele território tão especial para Deus. E para o povo de Deus também. Muito né? bom, Daisy. E conte pra gente, qual é o papel dos dados históricos e culturais do mundo antigo na construção de uma fé mais, assim, digamos, uma fé mais informada e madura, né? Porque a nossa fé ela pode amadurecer. Pode. Ela deve amadurecer. Deve. Olha, gente, assim... o mesmo Deus que agiu na sociedade daquela época, e embora realmente haja um distanciamento histórico muito grande entre nós, eles tinham desafios muito parecidos com os nossos. Então, quando a gente percebe que Deus agia na sociedade deles, daquela forma a gente pensa, mas ele age da mesma forma hoje, porque Deus não mudou. Então quando eu entendo, poxa, quais eram os desafios do Egito? Quais eram os desafios de estar ali ao pé do Monte Sinai? E quais eram os desafios que eles tinham ao entrar naquela terra? Entende? Quando você percebe isso, você pensa, mas puxa, eu passo por uma coisa parecida com isso também na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Enfim, aí você consegue aplicar melhor a coisa. Muito interessante, gente. Eu estava olhando aqui, esse livro ele traz uma coisa muito interessante também, que são os exercícios que você propõe. Me conte um pouco sobre esses exercícios, como é que a pessoa deve fazer. Então, eles são dois tipos de exercícios, tá? São os exercícios de reflexão, que são aquelas perguntas que não só você vai voltar umas páginas do livro e copiar a resposta. Não, você tem que aprender a tirar suas próprias conclusões. É para ensinar o cristão a pensar. E aí tem outros exercícios que são mais práticos. Assista o vídeo tal, preencha aqui a planta baixa do tabernáculo, preencha o mapa, entende? Que é uma forma de te ajudar a gravar. É aquilo que a gente falou. Quanto mais sentidos envolvidos, quanto mais emoção envolvida, mais aprendizagem fica fixa. O nosso objetivo, Clarice, é que as pessoas aprendam a ler e amar ler a Bíblia e a pensar por si próprias, sabe? Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos os maus mestres se multiplicariam. Então, se a gente não souber contextualizar a palavra de Deus, eu fico uma vítima mais fácil dessas pessoas, sabe? Uma presa fácil. É interessante trazer essa reflexão, que inclusive você mesma fala, que no final aqui você traz umas perguntas para a pessoa refletir, e é importante, olha só, então antes mesmo dos exercícios aqui, a pessoa pode se fazer algumas perguntas, ou perguntar sobre o que ela leu, pensar a respeito. Hoje em dia as pessoas já não param muito, né, para refletir sobre elas mesmas, sobre o que está lendo, o que está ouvindo, o que, enfim, como está o contexto da sua vida, e o quão importante é
parar, refletir e daí fazer os exercícios. Então você Isso traz de uma mesmo. forma muito completa aqui, eu diria que é um estudo. É um certo? manual de estudo. É um manual de estudo. Ele é um manual de estudo, esse livro. E esse é o objetivo. Porque esse é o ministério que Deus me deu e que eu exerço desde... Já vai fazer 32 anos. Uau! Que caminhada Já tem bonita. bastante tempo, Então, assim, o nosso objetivo é sempre que as pessoas consigam amar a palavra de Deus. Amém, Sempre. amém, amém. A palavra de Deus. A palavra maravilhosa de Deus. Exato. Que a palavra é o nosso guia, não é mesmo? É o que nos guia, né? É o nosso grande manual. Essa é a palavra certa, é o nosso manual. A palavra, a Bíblia. E livros como este aqui, Daisy, eles nos levam, então, esses livros, eles nos levam para um aprofundamento até da leitura. Porque aí você começa a ler, a refletir, vai e lê, né, as passagens, as citações, então é muito interessante. E você começa a amar a Deus, sabe? Porque o caráter dele se revela na história dele com o povo dele. E ele deixou isso para que a gente entenda que é a mesma história que ele quer ter com a gente. Tem um estudo aí que é sobre o nome de Deus. Eu não vou dar spoiler nenhum. É muito legal, porque ele tem tudo a ver com essa ideia. O nome de Deus tem a ver com a minha jornada com ele. Coisa linda, gente. Olha só, esse livro, gente, olha aí, ó, você que está acompanhando essa conversa, ele é uma publicação Pão Diário, tá? Publicações Pão Diário. Né? Para quem já conhece os Ministérios Pão Diário, já sabe a qualidade das obras, dos materiais, então a gente super indica aí para você ler este livro. Para você acessar, é só entrar lá em pãodiario.org e você vai ter lá toda a orientação de como adquirir, como conhecer melhor a respeito da obra, certo? Isso. Daisy, para encerrar esse nosso bate-papo tão legal, eu sempre aprendo tanto com você quando você vem aqui, eu amo essas conversas com você, porque eu saio sempre diferente, diferente do início, do antes da conversa e o depois, porque você sempre traz muitos ensinamentos pra gente. Conta aí para todos nós, qual seria o conselho para quem deseja se aprofundar na leitura da Bíblia, especialmente naquelas partes consideradas as mais complexas? Olha, se você já se sente abençoado quando você lê um versículo da Bíblia ou um capítulo da Bíblia, imagina quão abençoado você vai ser quando você lê livros inteiros, partes inteiras da Bíblia e entender como é o Deus que age. Então, assim, o meu incentivo é sempre leia a Bíblia. Se você não consegue ler todo dia, pelo menos 2 vezes por semana, tira o teu domingo à tarde, teu sábado à tarde, vai ler a Bíblia e tem um livro. Eu comecei, Clarice, a estudar a Bíblia com 17 anos, por encorajamento do meu pastor, que era um rapaz novo também, 25 anos. Eu fui fazer uma pergunta para ele, quem escreveu o livro de Samuel? Porque Samuel morreu antes do final do livro. E ele me mostrou um livro de consulta e eu falei, nossa, que legal, isso existe! E aí, gente, eu fui comprar o meu livro de Novo Testamento e o Antigo Testamento e eu li a Bíblia e ficava lá com o livro junto, com 17 anos. Que lindo isso. Né? Então, assim, o meu incentivo para você é leia a Bíblia, vá à escola bíblica da sua igreja, não perca isso, anote os sermões do seu pastor e compre livros bons que vão te ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. Amém. Daisy, que delícia essa conversa. Eu vou mostrar mais uma vez aqui para o pessoal essa capa linda, né? Esse livro maravilhoso. É bem significativa, né? Muito, Uma caravana saindo muito. do Egito. A jornada no deserto, gente. Fantástico. Então, inclusive o pessoal pode encontrar na mesma, desde outros livros, né, que tem a ver aí com o seu contexto de vida. A Pão Diário, inclusive, traz livros que a própria Daisy já participou da edição, não é mesmo, Daisy? Traz livros para as crianças, livros para a família toda, para as mulheres, para os homens, enfim, tem livro para todas as idades e todos os contextos. Para empresários, médicos. Gente, tem tudo. É muita coisa. Tem tudo. Então, aconselho você entra lá no nosso site pãodiario.org e o Instagram é muito fácil também, é Pão Diário Oficial. Lá você vai ver o Linktree.
É claro que lá você vai ter vários links e então você pode escolher lá o que você gosta, o que você precisa, né? E se aprofundar aí no estudo da Palavra de Deus. Inclusive você pode ouvir a rádio Pão Diário, isso mesmo, Pão Diário, o Ministério Pão Diário tem a rádio Pão Diário, você pode ouvir os devocionais Pão Diário diariamente. Então temos ali áudios, não é mesmo, Deise? Áudios, vídeos, e dirigindo livros. e ouvindo um devocional. Olha, né? só que coisa maravilhosa. Então não tem desculpa aí para estar sempre conectado aí com a palavra de Deus de várias formas diferentes. Exato. Deise, obrigada por hoje. Eu que agradeço. E parabéns. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe grandemente por esse Obrigada. livro maravilhoso. Obrigada. E sucesso, continua fazendo o que você faz, porque com certeza agrada o coração do Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Clarice, mais uma vez pelo convite. Amém. É isso aí, você que esteve conosco, obrigada pela sua companhia. Hoje vamos encerrando por aqui o nosso programa Vida e Atitude. Eu espero você no próximo episódio. Deus te abençoe grandemente. Até lá. Olá! O devocional de hoje está aqui, no livro Dia a Dia com Spurgeon. Vamos lá? Você tem sentido medo das situações da vida ou do contexto que você tem observado nesse mundo? Hoje vamos falar sobre como descansar profundamente no amor de Deus em meio aos temores desta vida. Em Provérbios, no capítulo 1, versículo 33 diz: "Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal." O amor divino é declarado evidente quando brilha em meio a condenações. Oportuna é a estrela solitária que sorri através das fendas das nuvens estrondeantes. Radiante é o oásis que floresce no deserto de areia. Tão oportuno e tão radiante é o amor em meio à ira. Quando os israelitas provocaram o Altíssimo com sua idolatria contínua, ele os puniu impedindo o orvalho e a chuva, de modo que sua terra fosse visitada por uma violenta inanição. Mas ainda que assim tenha feito, teve o cuidado de garantir que seus escolhidos estivessem protegidos. É mesmo assim. Se todos os ribeiros estiverem secos, ainda haverá um reservado para Elias. E quando isto falhar, Deus ainda preserva para ele um lugar de sustento. Deus não tinha apenas um Elias, mas tinha um remanescente conforme a eleição da graça, que estava escondido em grupos de 50 em uma caverna. E ainda que toda a nação estivesse sujeita à fome, estes grupos na caverna eram alimentados e alimentados também com o que vinha da mesa de Acabe por Obadias, fiel mordomo de Deus, temente a ele. Extraímos disto a conclusão: independentemente do que aconteça, o povo de Deus está seguro. Ainda que tremores balancem a terra sólida, os céus se partam em dois e o cristão esteja no meio da ruína dos mundos, ele estará tão seguro como na mais calma hora de descanso. Se Deus não pode salvar seu povo debaixo do céu, o salvará no céu. Se o mundo se tornar quente demais para mantê-los, o céu então será o lugar de seu acolhimento e segurança. Tenha confiança. Quando ouvir sobre guerras e rumores de guerras, não deixe que a agitação o aflija, mas reserve-se do medo do mal. O que quer que venha sobre a terra, você estará seguro debaixo das amplas asas de Jeová. Permaneça na promessa dele. Descanse em sua fidelidade e desafie o futuro mais obscuro, pois não há nada nele tão temível para você. A sua única preocupação deve ser demonstrar ao mundo a bem-aventurança de escutar atentamente a voz de sabedoria. Deus lhe diz hoje: não temas, você está seguro e sempre estará seguro comigo. Você gostou dessa mensagem? Ela falou ao seu coração? Então curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens com aqueles que precisam.